Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da TV Unifev. O TVU Jornal Primeira Edição começa agora com as principais notícias desta sexta-feira, dia 17 de julho. E vamos saber o que é assunto nesta edição. Votuporanga registra 95 novos casos positivos para coronavírus em 24 horas e total passa de 1.000 pessoas infectadas pela doença. Do total, 126 casos são profissionais da saúde e 704 estão curados. Faixa etária que mais possui casos é a de 20 a 49 anos e as mulheres são a maioria. Prefeito João Dado se reunirá amanhã com prefeitos da região para indicar ao governo do estado de São Paulo a necessidade de criação de mais leitos adicionais em Votuporanga para tratamento de pacientes suspeitos ou positivos de Covid-19. Rotary Novo Milênio transforma a tradicional festa Boteco do Milênio em uma live solidária com renda dividida para Santa Casa de Votuporanga, Lar São Vicente de Paulo e projetos humanitários do Rotary. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no TVU Jornal. Votuporanga ultrapassou os 1.000 casos confirmados para coronavírus. Nesta quinta-feira, a Secretaria da Saúde registrou mais 95 casos de Covid-19, totalizando 1.054 casos no município. Também nesta quinta-feira, Votuporanga registrou um óbito por Covid-19. Se trata de uma idosa de 72 anos com comorbidades que apresentou os primeiros sintomas no dia 29 de junho e não estava hospitalizada. A pasta informa ainda que o óbito notificado como suspeito na quarta-feira pertence a outro município. Como a gente viu, Votuporanga, então, apresenta 1.054 casos confirmados para a Covid-19, sendo destes 126 profissionais da saúde e dos casos confirmados, no momento, 704 curados e 324 estão em tratamento e monitoramento, além dos 26 óbitos confirmados. Quanto às internações dos munícipes de Votuporanga nos hospitais da cidade e região, encontram-se hospitalizados em ala 15 pacientes confirmados e 9 suspeitos. Em UTI, encontram-se 13 pacientes confirmados, sendo 10 em uso de ventilação mecânica invasiva e um suspeito também em uso de ventilação mecânica invasiva. A faixa etária mais infectada é a de 20 a 49 anos, com 641 casos, sendo 275 pacientes masculinos e 366 femininos. Em relação aos bairros, o Pozo Bom tem quase 100 casos, seguido da Estação e Chácara das Paineiras, com 45 casos cada. E a Prefeitura de Votuporanga reitera que o município mantém sua classificação na chamada fase 2, ou fase laranja, no Plano São Paulo de flexibilização, no período de 10 a 24 de julho. Com isso, é permitido que o comércio funcione em horário restrito, devendo seguir fechados por orientação do Estado, bares, restaurantes, academias e salões de beleza. Segue proibida ainda a aglomeração de pessoas e o uso de máscara é obrigatório para toda a população. Para esclarecer dúvidas e falar sobre os casos confirmados em Votuporanga, que mais uma vez a gente reforça, que Votuporanga tem aí mais de 1.000 pacientes infectados pela doença e a secretária de Saúde, Márcia Reina, participou do Jornal da Manhã Unifev hoje ao vivo. Sobre isso, nós vamos falar agora com o Josiano Garofolo, que tem mais informações. Boa tarde, Josiano. Olá, Stephanie. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a primeira edição do TVU Jornal.
Sim, a secretária da Saúde, Márcia Reina, esteve no Jornal da Manhã Unifev para falar sobre várias questões envolvendo a Covid-19. Votuporanga, que teve ontem o seu recorde diário de número de novos casos. Então a situação é sim preocupante. Márcia Reina, secretária da Saúde, entre as explicações, comentou sobre a fase laranja. Se Votuporanga, com esses números, a questão dos leitos que foram conquistados recentemente. E segundo ela, Votuporanga continua na fase laranja, de combate à doença, uma fase que requer ainda uma série de cuidados e restrições. Vamos acompanhar. Nós estamos com um aumento do número de casos. Esse aumento do número de casos hoje, ele representa em torno de 45% do total testados. Eles estão sendo positivos. Por que eu estou trazendo essa relação? No início, em março, começo de abril, essa proporção de testados e positivos, ela era menor. Hoje, nós estamos testando mais. Então, é esperado que realmente a gente tenha um número maior. Mas quando nós olhamos a relação entre a porcentagem de positivos entre o total de testados, e nós estamos mantendo um número relativamente importante, de torno de 45%, 50%, às vezes no dia, de casos testados positivos, chegando a algum momento até mais. Isso traz a dimensão da transmissão. Nós estamos tentando ampliar, conforme as orientações tanto do governo federal como do governo estadual, os testes para realizar para a população. Hoje nós estamos, todas as pessoas sintomáticas, elas devem procurar os serviços ou fazer contato com a secretaria para serem testadas, além de consultadas, é claro. Então, isso vai ampliar o número. Uhum. Mas é importante. Aumentou a testagem porque mudou o protocolo, né? Mudou o protocolo. Sim. Mas a nossa curva, de qualquer forma, ela aponta um aumento na transmissão. Não é só número de aumento de casos porque aumentou a testagem. Márcia Reina também falou sobre outras questões envolvendo a Covid-19, entre elas a necessidade de que as pessoas se atentem ainda mais com relação a isolamento social e também distanciamento, principalmente nas famílias, reuniões familiares que têm ocorrido e geralmente nesses locais em que a pessoa confia, que os familiares estão todos seguros, se protegendo, é aí que acaba acontecendo a contaminação, porque se um descuidar, todo mundo é contaminado. Vamos ver o que diz a secretária. A minha família, o meu convívio direto, independente se ela está morando comigo ou não. E eu não estou vendo nesse outro da minha família que mora em outro local um risco. Só que ele também faz deslocamentos, ele também vai para outros locais. E o idoso, ele traz esse cuidado, esse carinho, que é muito bom da família. Mas que neste momento as visitas devem ser realizadas de formas necessárias. Existe o risco, sim. Nós temos muitas famílias que se contaminaram todas pelo almoço do final de semana, por aniversários, e realmente isso hoje está sendo um grande problema na transmissão. Antes do fim da entrevista, a secretária da Saúde, Márcia Reina, falou também, aliás, aproveitou para fazer um alerta sobre outra doença que preocupa bastante e pediu para que a população não diminua os cuidados com relação à dengue, que preocupa muito. Olha só. A dengue também está aí. Nós temos inseticida, sim,
que todo mundo sempre pontuou que a nossa epidemia era falta, mas se não tirar os criadouros, o inseticida não vai agir. Tem que retirar os criadouros. As pessoas, por gentileza, neste momento, retirem os criadouros das suas residências, porque o número poderá ser alto se isso não vier a acontecer. Então você pode rever essa entrevista completa no Facebook da Rádio e TV Unifev, o Jornal da Manhã desta sexta-feira está lá na íntegra, com todas as respostas, perguntas, tudo sobre Covid-19 e a situação atual da saúde pública do município. Stephanie, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Josiano. E a gente lembra que o Jornal da Manhã Unifev é transmitido ao vivo pela TV, rádio e Facebook da Rádio e TV Unifev de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da manhã. Não perca! E ainda falando na programação da TV Unifev, neste final de semana você acompanha no programa Coletiva uma entrevista com Divaldinho Matos. O programa vai ao ar no sábado ao meio-dia e às 6h30 da tarde e no domingo à 1 da tarde e às 6h30 da tarde também. E o prefeito João Dado mobilizará novamente neste sábado prefeitos de outros 16 municípios da região para indicar ao governo do estado de São Paulo a necessidade de criação de mais leitos adicionais em Votuporanga para tratamento de pacientes suspeitos ou positivos de Covid-19. A medida é necessária devido à situação emergencial da estrutura de saúde da cidade e também considerando a possibilidade de colapso da estrutura regional de Rio Preto, do Hospital de Base. Durante o encontro, haverá elaboração conjunta de requerimento por todos os gestores municipais ao governo do estado para que promova a aquisição de leitos no mini hospital Fortunata Germano Pozobon e Hospital Unimed de Votuporanga, visando, reforçando a ampliação da estrutura de atendimento à população decorrente do coronavírus. Também será discutida a decisão consensual dos gestores municipais sobre a ampliação do distanciamento social para diminuir a velocidade de propagação do novo coronavírus. Segundo a Prefeitura, recursos financeiros são necessários para aumentar o número de leitos, adquirir aparelhos raio-x e equipamentos para o tratamento da Covid-19 no município e garantir que toda a demanda de Votuporanga e de municípios da região seja atendida. Os prefeitos dos municípios, que participarão aí da reunião amanhã, têm como referência em saúde a Santa Casa de Votuporanga. E por falar no hospital, neste sábado, o Rotary Novo Milênio inovou e transformou a tradicional festa Boteco do Milênio em uma live solidária, que terá renda dividida para Santa Casa de Votuporanga, Lar São Vicente de Paulo e projetos humanitários do Rotary. Vamos falar agora com Meg Monteiro, que tem mais detalhes sobre a live. Boa tarde, Meg. Boa tarde, Stephanie. A apresentação começa às 14 horas com transmissão no Facebook e canal do YouTube do Voto News. Para esse evento especial, um time de artistas de peso, Bruno e Humberto, Natália Miranda, João Faustino, Thaís Fernandes e também Flávio e Rodrigo. A iniciativa surgiu do novo presidente do Rotary, Sidney Leite, em querer contribuir com as entidades. E uma grande corrente do bem se formou entre voluntários para fazer acontecer a live, inclusive os artistas que cederam os seus cachês. E a programação especial segue até às 17h30. Além da música sertaneja, o evento terá também um leilão virtual. A comissão liberará fotos de animais e o público poderá dar lance por meio do WhatsApp. O número é o 17 991 41 40 50. Obrigada, Meg. E ainda falando em saúde, teve início a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A ação segue até o dia 31 de agosto e tem como público-alvo crianças a partir de 6 meses a adultos de até 49 anos. Vamos falar agora com Danilo Arroio Martins, que tem mais detalhes sobre este assunto. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos que acompanham o TV O Jornal. Nesta etapa, a vacinação será aplicada conforme 2 critérios:
crianças de 6 meses até adultos de 29 anos de idade que não foram vacinados ou que estão com a caderneta de vacinação incompleta, sem a vacina tríplice viral, que protege as pessoas do sarampo, cachumba e também da rubéola. E adultos de 30 a 49 anos deverão receber a vacina tríplice viral, mesmo que já tenham recebido essa vacina anteriormente. Eu conversei com a enfermeira responsável pelo setor de imunização aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga, a Daniele Fortilli, e ela falou para a gente sobre o que é o sarampo e quais são os seus principais sintomas. Vamos ver o que ela nos disse. O sarampo ele é uma doença de transmissão respiratória causada por um vírus, que é o vírus do sarampo, e a pessoa começa a apresentar febre. Além da febre, ela tem o exantema, que é a vermelhidão pelo corpo, e que pode estar acompanhado por tosse, coriza ou conjuntivite. É uma doença grave que pode levar ao óbito, à morte, e a única forma de prevenção dela é através da vacinação, que é a vacina tríplice viral. A aplicação da vacina tríplice viral é a maneira mais eficaz de prevenção à ocorrência do sarampo na população, sendo a principal medida de controle da doença. Então, por isso, é muito importante que as pessoas fiquem atentas e não se esquecer da carteirinha de vacinação. A Daniele Fortilli também orientou a gente sobre isso e falou sobre a importância das pessoas não deixarem de se vacinar. Confira. É importante que os pais levem a carteirinha de vacinação de seus filhos para o vacinador avaliar, ver a vacina que está faltando, deixar a carteirinha atualizada. O adolescente adulto também é importante que mantenha sua carteirinha de vacina em dia, leve a uma unidade de saúde mais próxima para o vacinador avaliar, porque às vezes as pessoas ficam com medo diante dessa pandemia, mas tem que estar com a vacinação em dia, porque a vacina protege contra doenças graves, que muitas delas, devido à vacinação, foram controladas, algumas eliminadas, e se deixar de vacinar, essas doenças podem voltar, como tivemos exemplo, surto de sarampo em todo o país. Stephanie, só para reforçarmos, a vacina tríplice viral protege contra o sarampo, a rubéola e também a cachumba. Até o dia 31 de agosto estarão disponíveis as doses em todos os postos de vacinação do estado de São Paulo. Então é importante que você fique em dia aí com as suas vacinas. Qualquer dúvida, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Com a imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Obrigada, Danilo. E as unidades de saúde permanecem abertas de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Algumas delas possuem horário estendido ou horário do trabalhador, ampliando assim o atendimento aos pacientes. Qualquer dúvida, reforçando o que o Danilo disse, é só procurar a unidade de saúde mais próxima aí da sua casa. Vamos para uma pausa agora, E a seguir o assunto são as eleições municipais. Em função da pandemia do novo coronavírus, não terá uso da biometria em 2020. Você vai ver ainda que aumentou a procura por livros online e o romance está entre os preferidos. Continue com a gente, o TVU Jornal volta já. A gente segue atualizando os casos de coronavírus, mas agora na região. A Prefeitura de Valentim Gentil informou que o município possui 153 casos confirmados para a Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico, do total de 153, 125 estão curados, 4 pacientes internados, sendo 2 em ala e 2 em UTI, e 24 seguem em monitoramento e tratamento domiciliar. Em Paris, a Secretaria de Saúde informou que são 16 casos positivos para coronavírus e 11 pacientes estão curados. Em investigação, são 4 casos. Em Álvares Florence, a Prefeitura divulgou que são 20 casos confirmados, sendo 13 curados. O município registra ainda 3 pessoas hospitalizadas. Essas cidades, Valentim Gentil, Paris e Álvares Florence, fazem parte da comarca de Votuporanga. E nós vamos falar agora sobre as eleições 2020, as eleições municipais.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, decidiu excluir a necessidade da identificação biométrica na eleição municipal deste ano. O chefe do cartório eleitoral de Votuporanga, Robson Oliveira, mandou um vídeo para nossa produção falando exatamente sobre isso e nós vamos acompanhar agora. Olá, amigos da Rádio TV Unifev. Ontem o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que nós não vamos utilizar a biometria na eleição de novembro. Uma medida importante porque facilita o fluxo dentro da sessão, né? As pessoas vão demorar menos tempo para votar e com isso, com certeza, a gente vai evitar aglomeração, evitar fila. O tribunal está tentando estabelecer contato com as autoridades de saúde, com os pesquisadores, para que a gente consiga fazer a eleição mais segura possível, né? Apesar da existência da pandemia, tenho certeza que todas as medidas de segurança serão adotadas e nós conseguiremos no mês de novembro, com toda tranquilidade e segurança, comparecer às urnas. Reforço para vocês as medidas que o tribunal tem tomado, né? Outras serão anunciadas mais perto do pleito, no sentido de equipamentos de proteção e outras medidas importantes, tanto para os eleitores quanto para os mesários e servidores da Justiça Eleitoral e todos os que vão trabalhar, estar envolvidos aí no dia do pleito. Muito obrigado. A gente lembra que o primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. A gente muda de assunto agora porque tem aumentado a procura por livros online, desde quando a quarentena começou aqui no Brasil. A empresa GFK divulgou que o romance está entre os preferidos, mas outros gêneros também têm feito bem para a saúde mental dos leitores. Viajar pelas páginas de um livro é o que essa turma gosta de fazer. Larissa, Bruno, Ricardo e Wagner sabem muito bem o quanto boas histórias podem ser essenciais para transformar um dia. Bom, ler para mim é uma forma de libertação. É uma forma de provar que nós, seres humanos, somos diferentes de outros animais. Nós temos capacidade de pensamento crítico, capacidade de análise do que é real e fantasioso, e a literatura ela nos proporciona tudo isso, ela nos proporciona a possibilidade de viajar, sair da realidade quando a gente quer, também consegue colocar os nossos pés no chão quando a gente precisa de puxar um pouco na nossa memória sobre coisas que aconteceram na história, para que isso não volte a acontecer. E essa libertação tem sido cada vez mais buscada e acontece em ambientes como esse aqui, no chão da sala, no quarto, no escritório. Pesquisas realizadas com livrarias de todo o Brasil mostram o crescimento pela procura de vários gêneros literários, como por exemplo o romance, as histórias em quadrinhos, os mangás e até a filosofia. Tudo isso causado pela pandemia. São pessoas em busca de distração e também de cultura. Eu acredito que leitura, além de agregar, além do que ela te traz como aprendizado, como conhecimento, ela precisa estar associada à ideia de prazer. A gente lê o que gosta de ler e é assim que precisa ser. Leitura por obrigação, em geral, não agrega em nada ao nosso conhecimento. A gente lê hoje para esquecer no dia seguinte. Agora, a partir do momento que você lê com vontade, por prazer, essa leitura é algo que passa a ser assimilado, é algo que se torna parte de nós. E o benefício de poder se informar, criar opinião por meio de cada palavra escrita, de cada linha pensada, de cada trama elaborada, fascina o Wagner. A leitura ela é muito além de um hobby. Ela é uma viagem, ela é um aprendizado, ela é uma porta de esperança para a nossa realidade. A leitura, ela possibilita para a gente traçar estratégias, visões ou até mesmo uma esperança, aquele quentinho no coração de que vai dar tudo certo. O livro é simplesmente uma porta em páginas. Cada página virada possibilita para a gente uma nova esperança, uma nova realidade. E isso, nos dias de hoje, é fundamental.
Foi justamente na busca dessa esperança que vem das páginas de um livro que Larissa viajou pelo mundo literário em mais de 120 histórias. Isso em 5 meses. Um prazer que tem feito bem para a jovem e inspirado novos olhares sobre o mundo. Os livros estão me ajudando a superar tudo que a gente está vivendo hoje por conta da fuga da realidade que cada um proporciona. Como eu leio muita fantasia, é muito fácil esquecer tudo o que está ao redor e tudo que está acontecendo no mundo inteiro e focar só nos livros. Então, assim, é realmente como se eu não tivesse de quarentena, como se cada dia eu tivesse em um lugar diferente por conta dos livros. Então, eu quase não tenho crises de ansiedade e eu quase não fico pensando nas coisas ruins que estão acontecendo ao redor do mundo. Esse hábito que enche os nossos ouvidos e que encanta muita gente começou cedo para o hoje médico e escritor Bruno Vitiriti. Foi das estantes da avó, que tinha escritores conhecidos como Jorge Amado e Nelson Rodrigues, que aos 6 anos ele se entregou a este mundo que nos leva e tem o poder de deixar no lugar tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que isso foi uma introdução muito importante para mim dentro do mundo da literatura. Ler Machado, ler Jorge Amado e ser introduzido em outros autores brasileiros foi muito importante no meu processo de escrita e também no meu processo de pensamento crítico a respeito da literatura e das artes. É como dizem por aí, a leitura tem que conquistar. Cada um tem o seu autor preferido, o gênero que mais chama a atenção. O segredo é começar a ler aquilo que o leitor gosta e se entregar a este mundo guardado por trás da capa de cada livro. Tem uma frase que eu gosto muito, que viver sem ler é muito perigoso, porque nos obriga a acreditar naquilo que os outros nos dizem. Então, nesse período de pandemia, talvez a grande reflexão seja essa. Até que ponto nós queremos continuar sendo alimentados pelas opiniões que os outros nos oferecem e até que ponto a gente vai assumir a responsabilidade pelas reflexões que nós mesmos criamos. E nós vamos agora à previsão do tempo. Um bloqueio atmosférico deve se estabelecer sobre a América do Sul nesta sexta-feira e isto vai manter as frentes frias e o ar frio de origem polar afastados do Brasil por alguns dias. Aqui no interior paulista, o tempo segue firme sem previsão de chuva. Em Américo de Campos, a mínima para hoje é de 17, a máxima de 31 graus. Em Floreal, os termômetros variam entre 16 e 31 e aqui em Votuporanga, as temperaturas ficam entre 16 e 32 graus. Neste momento, segundo o portal Climatempo, a temperatura é de 30 graus. No final de semana, o tempo não deve mudar, tanto sábado como domingo. O dia será de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. No sábado, a máxima é de 31 e no domingo, de 30 graus. Com a previsão do tempo, a gente encerra o TVU Jornal desta sexta-feira, desejando a você uma excelente tarde e um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira, ao 12:30 aqui no TVU Jornal. Até lá!